Primeira pergunta que eu faço. Quem foi o culpado pela morte de Cristo? Seria polêmico agora. Porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir e destruir se necessário. Quem trai é quem nega. Mas eu posso dizer que os papas são a besta. E eu posso dizer também que o ser humano é a besta. Agora você me pergunta, onde habita o anticristo? Eu posso dizer que as 7 colinas ao redor de Roma representam os 7 chifres da besta. Pegue uma pessoa mongol, e este mongol seja tomado por um espírito da região, e peça para que esse padre vá rezar em latim e levar seus elementos. Se aquela pessoa não tem essa referência, nada acontecerá. Portanto, isso é uma auto-hipnose. Seria polêmico agora. E não pensem que Judas foi o espírito de Hitler, porque não é. Por que então, chegando agora no final mesmo, o senhor teve a vontade de fazer esse trabalho desse estudo do Evangelho de Judas comigo para somar, agregar ao espírito dos que vão ouvir? Para acabar com a hipocrisia de achar que sempre o culpado é outro e não você. Esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal e você receberá. Porque o ser humano consegue ao mesmo tempo amar aquele que lhe interessa e roubar, mentir e destruir se necessário. Uma ventania ganga no alto da serra. Então o senhor disse que não seguiria o homem, mas procuraria seguir e ter a compreensão do que ele estava ensinando. O que tanto ele ensinou que o senhor não ouviu, que o senhor gostaria de ter ouvido, e se voltasse ouviria hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu amava o dinheiro sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão, porque eu acreditava também em deuses da minha mãe, em deuses antigos do meu pai. Talvez não seguir aquela vida pusilânime que eu vivia, e ser mais simples, pois as palavras dele eram muito simples e de muito fácil entendimento. Tirar a cegueira de um cego não significa fazer com que ele enxergue, sim com que ele enxergue que existe uma vida eterna, que ele está naquele momento simplesmente pagando por algo que ele fez e que é necessário para a purificação do seu espírito. Eu creio que eu teria sido espírita na época, mas tudo a seu tempo. Certo. Sr. Ventania? Sim. Eu vou então agora fazer a leitura, são poucas páginas, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou parar e vou fazer a pergunta para o senhor, e se o senhor tiver algum comentário para fazer, pode me parar também e eu vou ouvi-lo, tá bom? Sim. Então esse documento que eu tenho é da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, tradição Ruiracocha. E começa assim: Evangelho de Judas, introdução, o começo. O relato secreto da revelação que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes durante uma semana, 3 dias antes de que ele celebrasse a Páscoa. O senhor quer fazer alguma observação sobre isso? Eu concordo com tudo isso. Revelações foram feitas muitas. Ele revelou tudo sobre o segredo da vida
da vida em outros planos, de que este mundo não é o único em que Deus criou, e de que Deus não é simplesmente um pai, mas também uma mãe. Ele ensinou isso aos três principais e aos primeiros seguidores. Pois, portanto, Judas era um. Ué, e por que ele só falou para Judas, não falou tudo isso para os outros? Ele falou a André e falou a Maria de Madalena. Maria Madalena foram os primeiros, mas porque ele escolhia aqueles que tinham diferentes funções. Cada um com sua função. Ele pegou aqueles mais próximos, que tinham condições de mudar a história. Nossa, mas e Pedro, Tiago? Pedro era um homem fraco, que fugiu, que negou. Eles foram criando, aumentando sua fé ao longo do tempo. E existem mentiras também. Dizem que o corpo de Pedro jaz dentro do Vaticano. Pedro nunca esteve no Vaticano. Os homens precisam pegar relíquias e dizer, esta é de Pedro. Pedro teve boas palavras, todos eles tiveram boas palavras. Todos eles foram exemplo de orgulho para Jesus. E todos eles padeceram. O ministério terrestre de Jesus. Quando Jesus apareceu na terra, ele executou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade. E desde então, alguns caminharam de maneira reta, enquanto outros participaram de transgressões, e os 12 discípulos foram chamados. Ele não fez nada para a salvação da humanidade. As pessoas precisam de provas, ele deu provas. Assim como os outros avatares também deram provas. Prossiga. Não sei porque me veio à cabeça Sai Baba. Foi Sim. um avatar. Sim. Tá certo. Existem avatares nascendo todo o tempo. Quando a situação aqui embaixo, vou utilizar um termo muito popular para vocês, está brava, Deus, em sua infinita misericórdia, envia seus avatares. E as crianças índigo são são as primeiras que vieram em favor. Se depender dessas crianças, toda a água do planeta acabará. Sabe por quê? Porque eles defendem tanto a terra, o amor, a paz e a união, que suas bocas ficam secas. Eles precisam de muita água. Então, existem muitos avatares entre essas crianças. Você pode ser um. Você crê que não é? Sim, com certeza, creio que não sou. Procure-me daqui 60 anos da sua existência. Oh, meu pai. Quando você já não estiver aqui, você vai saber quem é. Eita. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios de além-mundo. Igual o senhor falou. E o que aconteceria no fim. Frequentemente, ele não aparecia aos seus discípulos como ele mesmo. Mas ele se achava entre eles como uma criança. E aí? A melhor forma de entender a Deus é sobre a forma de uma criança. Ele falava de forma infantil e brincando. E brincando se diz muitas verdades. Se você observar o culto dos frades capuchinhos, eles possuem uma imagem de menino Jesus de Praga, pois eles dizem que Jesus deve ser entendido como criança. E as crianças têm a pureza. Então, nesse momento, eu faço alusão às crianças cristal. Então, ele tinha todos esses espíritos, todas essas potências dentro de um espírito somente. Ele era índigo, ele era avatar, ele era cristal, ele era um ser muito superior, como outros avatares. Não existe um dia de juízo final do mundo. Vamos ser muito frios. Esse mundo pode ser destruído de 3 formas. A primeira, se for atingido por um cometa ou um outro planeta. A segunda, se for autodestruído por suas guerras e suas armas nucleares. E a terceira, com uma nova era de gelo ou de fogo. Vocês se matam. Então não existe um dia de juízo final. Vocês vão determinar quando será o dia do juízo final. A cada vez que vocês poluem um rio, cada vez que vocês derrubam uma árvore,
vocês estão chegando mais próximo do juízo final. Mas não o seu juízo final, porque o seu acontece todos os dias, cada vez que você desencarna, através do tribunal da sua consciência. Mas o juízo final do planeta que sofre com a existência desses gafanhotos que são vocês. É uma fome danada, né? Comer tudo que veio pela frente. Bom, então... Não somente comer, veja bem, matar, roubar e destruir. O anticristo é o ser humano. Ele é anticristo. Mas finge de bonzinho. Mas no tribunal de sua consciência, como digo sempre, o verdadeiro martelo dos hereges, que é a sua consciência, vai mostrar onde estava certo e onde estava errado. E aqui diz que ele mostrou o que aconteceria no fim. O senhor está dizendo assim, fim corresponderia à destruição total do planeta. Mas o senhor tem algo a dizer a respeito da possível terceira guerra mundial e guerra nuclear que pode ser levada a cabo, ou os extraterrestres não vão permitir que isso aconteça? Se houver merecimento, os seres interestelares conseguirão impedir. Nós estamos infiltrados dentro de grandes nações. Vocês podem sofrer também o impacto de um grande planeta, mas existe também tecnologia para desviá-lo. A sua vã filosofia nem imagina as máquinas que existem. Porque o ser humano, a única coisa que ele conseguiu criar foram máquinas para destruição. Eu dou um exemplo. Eu existi na França no século XIII e existia uma forma de matar as pessoas, aliás, existia a verdade, em que você amarrava os dois pés de um homem a dois ciprestes e soltava o cipreste. A pessoa era despedaçada no ar. Então, o ser humano preocupa-se muito mais em criar destruição do que congregação. Porque é o que mais justamente lhe define o caráter. Porque ele se desequilibra do plano inicial. E neste momento, agora serei bem frio, Lúcifer está de olho nessa questão, pois Lúcifer disse, é possível equilibrar a razão e a emoção. E isso, o nome dele foi colocado em jogo. Portanto, não pense que Lúcifer é um demônio. Demônios são vocês. O demônio é o ser humano. Lúcifer é um ser muito superior. E ele não se curva às hóstias águas bentas e óleos ungidos. Ele é um ser interplanetário, inclusive, que vem em socorro de outros orbes que estão sofrendo o perigo de colisão com outros corpos celestes. Portanto, não trate como se ele fosse um diabinho, e sim como co-criador da raça humana. Porque caso ele não fizesse isso, nem ele, nem a raça micaélica, vocês seriam somente neandertais, e eu também. Porque quando eu vim, eu decidi encarnar em seres humanos co-criados à perfeição. Posso dar outras criações também, de citar Babilônia, Suméria, Enlil, Enki, mas existe uma tentativa do plano superior de equilibrar o ser humano. E vocês estão com, digamos, a faca e o queijo na mão. Vocês podem plantar lindas rosas nos seus jardins, como vocês podem exterminar o seu mundo. Eita, meu pai. Então vamos lá, cena 1. Jesus dialoga com seus discípulos. A oração de ação de graças ou Eucaristia. Um dia, Jesus estava com seus discípulos na Judéia, e ele os encontrou reunidos e sentados em atitude piedosa. Quando ele se aproximou, seus discípulos, reunidos e sentados, ofereceram uma oração de ação de graças sobre o pão. Ele riu. Os discípulos disseram-lhe, Mestre, por que estás rindo de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é certo. Ele, respondendo, disse-lhes, Eu não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isto devido às suas próprias vontades, mas sim porque é através disto
que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus disse-lhes: Como vocês me conhecem? Verdadeiramente eu digo a vocês, nenhum membro da geração das pessoas que estão entre vocês me conhecerá. E aí? Não adianta abençoar o pão de forma falsa, pois muitos estão abençoando da boca para fora, ao passo que esses mesmos que abençoam estão destruindo os campos de plantação do seu irmão em outra nação. Então, deveria ser colocado um pouco mais de consciência desde aquele momento. Não é abençoar, e sim conscientizar-se de plantar, de que os campos do porvir devem ser semeados diariamente. Os discípulos se zangam. Quando seus discípulos ouviram isto, começaram a ficar bravos e enfurecidos e começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Ah lá, ninguém fala, né? Se os próprios discípulos blasfemaram, imagina essas igrejas, milhares de igrejas que existem aqui, eles blasfemam uns contra os outros. O ser humano não pode ouvir a palavra não. Nossa, começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Puta covardia, hein? Bom, se bem blasfemar no coração é pior do que falar. Maldizer, você pode maldizer o Criador, você pode maldizer Jesus, mas você não maldiga o Espírito Santo que habita dentro de você. Pois se você não sabe o que é Espírito Santo, é uma miríade de seres muito superiores que trabalham na prática do bem. Portanto, existem muitos Espíritos Santos. Quando Jesus observou a falta de entendimento deles, ele disse-lhes: Por que esta agitação os enfureceu? Nossa, estou me imaginando no lugar dele. Que difícil lidar com o povo, né? Sim. Hoje, às vezes, existe esse choque cultural. Imagine um ser como Jesus tão evoluído para ter paciência de ficar ali com, tipo, nem criança era, né? Sim, por isso que ele tinha que descer ao nível de criança para conversar com ele. Ah, entendi. Por que esta agitação os enfureceu? Seu Deus, que está dentro de vocês, e provocou a fúria dentro de suas almas. Deixe qualquer um de vocês, que seja bastante forte entre os seres humanos, manifestar o humano perfeito e se levante ante minha face. Todos eles disseram: Nós temos a força. Todos os deuses que habitam dentro de cada um deles, na verdade, são programas que foram colocados para que houvesse o equilíbrio entre a razão e o amor. Naquele momento de ódio, eles já perderam sua programação. Eles eram testados o tempo todo. Nossa. E Jesus falando assim como se estivesse passando por cima do ego e falando direto para a alma deles, né? Sim. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé ante Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, Que era verdadeiro. Que entendia muito mais que os outros. Ele queria, assim, acabar com a opressão de Roma, mas ele estava sincero com um propósito benevolente ali, né? Sim, muitas vezes ele foi retirado para uma saleta, onde Jesus passava muitas verdades a ele, pois eles ainda tinham aquele sentimento de revolta, e Judas não. Judas tinha o sentimento de entendimento. Eu imagino se eu tivesse um grupo de pessoas e tivesse um entre eles que dissesse o que pensasse, mesmo que fosse contra os meus pensamentos, mas ele fosse verdadeiro e sincero nos seus, eu ia apreciar. Meu caro, em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de ignorantes, aquele que entende é o diabo. Nossa. Porque às vezes causa uma
inveja e a pessoa se sente tolhida, não tem nada que ela possa fazer, porque isso aí é coisa do espírito de outras encarnações, né? Não tem como mais alcançar aquela pessoa. Muitas vezes os espíritos são doentes, enfermos. E esses 12 apóstolos, digo novamente, 13, foram escolhidos porque eles representavam o ser humano em suas evoluções e involuções, qualidades e defeitos. Nossa. Então vamos lá. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé ante Jesus, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de levantar-se ante Jesus, mas não pôde olhá-lo nos olhos. E Judas virou sua face. Judas disse-lhe: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu és do reino imortal de Barbelo. Sim. E eu não sou merecedor de proferir o nome daquele que te enviou. Barbelo ou Sofia é o nome dado ao deus gnóstico, que é representado sob a forma de uma mulher ou através de uma pessegueira, em que cada um dos avatares desceram à Terra vem sob a forma de um fruto. Jesus seria um dos frutos de Barbelo. Eu vou adiantar uma informação para você, que eu sei que se eu estivesse encarnado eu seria apedrejado. Eita. Judas reencarnou na personalidade de um homem na Europa que separou e seccionou o cristianismo. No momento que havia muita perseguição dos católicos aos demais seitas, aos demais pensamentos. Que é Lutero? O católico queria que o humano fosse analfabeto, pois neste momento o católico estava sendo influenciado por uma espiritualidade muito baixa, reptiliana sim, mas da baixa reptiliana. Ele foi um grande exemplo que separou as duas religiões. Uma com a razão, outra com o amor. A que está com a razão, pensa que está com a razão, continua achando que é a católica, universal, romana. Tudo simplesmente se repete, simplesmente os nomes são trocados. Você está entendendo meu trocadilho? Sim, sim. Porque eu já queria perguntar se o senhor está falando da Reforma Protestante. Sim, senhor. De Martinho Lutero. Tá, então tá bom. Mas assim... Então já foi revelado. Judas foi Martinho Lutero. Mas o senhor acredita Ele foi revolucionário em todos os momentos. Ele teve reencarnações. Olha. Então, às vezes, um banana aí que a gente hoje acha que é um banana, um Zé Mané, pode até ter sido um dos apóstolos do Cristo e está aqui na nossa cara e não podemos estar não vendo. Muitas vezes. E escrevendo livros importantes, principalmente durante o período iluminista. Olha. Esse mesmo Martinho Lutero, ele, no primeiro momento, ele foi odiado, aliás, não somente no primeiro momento, mas sempre eternamente a Igreja Católica Romana ensina a odiar Judas. E agora ela continua odiando Martinho Lutero. Pessoas morreram por isso. Hoje simplesmente estão colocando panos quentes. E eu temo até que momento isso vai chegar. Porque os que são movidos pela emoção estão se multiplicando como se fossem ratos. O seu Ventania, parece que nesse momento dessa conversa meio acalorada dentro daquele lugar, e Jesus propôs e chamou, dizendo assim, que Judas foi capaz de levantar-se, parece que algum fenômeno paranormal aconteceu naquela sala. Sim, Lúcifer apareceu. Você sabia que Lúcifer e Jesus são duas partes da mesma moeda? Não. Sim, sendo que um veio plantar. São irmãos, são frutos do mesmo Deus Criador. São irmãos. Lúcifer não tem a intenção de matar, roubar, destruir. Quem faz isso são seus filhos terrenos encarnados aqui. Ele analisa. Ele é um cientista, ele é um sábio. Então ele mostrou, quando Judas mostrou que Jesus possuía dois lados, o lado da emoção e o lado da razão.
Os dois têm que trabalhar juntos. Ok. Deve haver equilíbrio. Nossa, se eu tivesse lá, eu ia ficar bem sentadinho. Sim. E eu lhe digo uma coisa, Lúcifer é muito belo. É? Lúcifer tem o cabelo preto como se fosse a crina de um cavalo. Seus olhos são faiscantes, sua pele é branca como se fosse a neve. Seus dentes são um colar de marfim. Ele usa tons entre negro e subtons entre cinza. Ele é extremamente belo. É nesse momento que você tem que entender que não é somente a luz branca que é o bem, mas a luz negra também. São duas polaridades necessárias. Quando você acende uma vela, ela vai gerar uma sombra. Entenda essa alegoria. Eu digo Não tem assim. nada de forma animal em Lúcifer. Mas se ele quiser, ele pode tomar essa forma animal. Ele pode aparecer sob a forma de qualquer animal, porque ele é anterior à criação de vocês. Ele pode imitar qualquer coisa. Não somente ele. Jesus também. E Jesus aparece muitas vezes e vocês não percebem. Muitas vezes pedindo dinheiro, muitas vezes pedindo uma caridade, vocês o negam. Não são 3 vezes, aliás, 2 vezes que ele foi negado. Ele é negado todos os dias. Então, ainda hoje um de vocês me trairá. Todos os dias vocês estão traindo esse homem. Ele tem a sabedoria, tanto moral quanto o alcance, tanto moral quanto científico, para materializar um corpo físico e fazer alguma pegadinha, não é pegadinha, mas... Ou o senhor está falando assim que isso não é possível? É possível plasmar qualquer corpo, se você tiver um gradiente espiritual evoluído. Entendi. Jesus, quando chegava às cidades, os pobres sentiam sua presença, nem sentiam fome e muitas doenças eram curadas, porque ele era um ser iluminado. A 500 metros você já sabia da vinda dele. Jesus fala com Judas particularmente. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse-lhe: afaste-se dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. Nem todos estão preparados para ouvir as palavras dele. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito. Pois outra pessoa o substituirá para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Sim, E aqui está Deus em minúsculo. o Deus individual de cada um. O Espírito Santo que habita cada um. A mostardinha. Peraí, vamos ver se eu entendi. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus, ou seja, reencarnar. Sim, É isso? sim. Jesus disse-lhe, quando tu me contarás... Não, Judas disse-lhe, quando tu me contarás estas coisas, e quando virá o grande dia de luz, amanhecer para a geração. Mas quando ele disse isso, Jesus o deixou. Essa questão é muito delicada, porque para alguns esse dia de luz está chegando agora. Para outros, a treva será eterna. Até que aprenda a diferença entre amor e razão. E consiga equilibrar. Quando tu me contarás estas coisas e quando virá o grande dia de luz, amanhecer para a geração. Essa pergunta me lembra muito a pergunta que fizeram para o Chico Xavier, enquanto estavam as pessoas, né, que sempre ficavam lá com ele, mas também tinha visita. Daí um desses que ficavam lá com ele perguntou, ô Chico, você já foi recebido, já teve algum encontro físico com algum irmão de outro planeta? E
Daí o Chico Xavier olhou para ele e falou assim, depois, mais tarde, quando estivermos sozinhos, eu falo com você em particular a respeito disso. E nunca mais tratou do assunto. Não se pode falar sobre certos assuntos, pois devido à simplicidade e à pobreza dos alicerces da igreja cristã, se você negar a morte dele, negar a ressurreição e afirmar que a Terra não dá voltas ao redor do Sol, você pode deixar as pessoas loucas. Imagine dizer, alguns centenas de anos depois, que existe vida fora daqui. É melhor ficar dentro da sua simplicidade e sua crença bem pequena. Então, ficou um pouco meio que parecido, né? E aí acabou que nem Judas e nem o monstro lá teve a resposta dele, né? Então tem que esperar e aguardar, né? Tudo isso era para explicar que existe vida fora daqui. Isso aqui é simplesmente uma pequena colônia muito mal cuidada. Nossa. O Caveirinha falou que a Terra é o favelão galáctico. Mas vamos voltar aqui, o senhor me perdoe. Vamos lá. Quando tu me contarás estas coisas e quando virá o grande dia de luz amanhecer para a geração? Mas quando ele disse isto, Jesus o deixou. Cena 2. Jesus aparece novamente para seus discípulos. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu para seus discípulos novamente. Isso daí dá a impressão que Jesus não ficava com eles o tempo todo. É normal entre os avatares aparecer em diferentes lugares, mesmo estando ocupando um corpo só. Eita. Ocupar 2 lugares no espaço. Isso acontecia com todos os avatares antecedentes a ele. Porque quando ele não estava em corpo, estava em ensinamento. Certo. Apareceu significa justamente acender aquela lâmpada da consciência. Não significa que ele teria que estar físico, mas a ideia surgiu. Ele entendeu. A partir do momento que ele entendeu, Jesus apareceu. Eles lhe disseram, mestre, para onde foste? E o que fizeste quando tu nos deixaste? Jesus disse-lhes, eu fui para uma outra região grande e santa. Seus discípulos lhe disseram, Senhor, o que é a grande geração, que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nestes reinos? Quando Jesus ouviu isso, ele riu. Jesus gostava de rir, né, seu Ventania? Sim, ele contava as histórias rindo. Ele era uma pantomima, seus ensinamentos. Ele era muito feliz, ele era muito alegre. E é isso que cativa. Um professor sério perde seus alunos. A necessidade de empatia. O senhor é sério, no entanto, o pessoal gosta muito. É porque eu digo coisas muito... eu não diria sérias, mas duvidosas. E eu tento derrubar os alicerces daqueles que estão nos caminhos errados. Umas coisas controvérsias, né? E aí ativa uma certa... Sim. Um sentimento de que, isso é verdade mesmo, e aí o povo acaba gostando. Jesus aprendeu a ser bem-humorado nos seus ensinamentos com os monges do Oriente. Reoriente-se. Igual o senhor falou no começo. Então vamos lá. Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhes, por que vocês estão pensando em seus corações na geração forte e santa? Verdadeiramente eu digo a vocês, que ninguém nascido deste éon verá essa geração, e nenhuma hoste angelical das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar com ela, porque aquela geração não vem de... Daí tem um espacinho que eu acho que na tradução não deu para pegar. Que se tornou... Também um espacinho, a tradução acho que não pegou. A geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade. Espaço, poder, o qual
espaço, os outros poderes, espaço, pelo qual vocês regem. Quando seus discípulos ouviram isto, ficaram preocupados em espírito, não puderam dizer uma só palavra. Uma nova geração pode nascer a partir do cruzamento entre si desses seres evoluídos que estão reencarnando aqui. Índigos, cristal. Isso pode gerar uma nova raça, desde que o ser humano não desobedeça, pois ele já se destruiu em guerras, em inquisições e em destruições do plano terrestre. E pelo que eu estou ouvindo e lendo, parece então que é fato que o amor em movimento ativa particularidades do DNA para futuras realizações. Para ser evoluído, você precisa equilibrar inteligência e amor. E o que acontece é que existe esse desequilíbrio hoje. E isso foi plantado pela própria igreja. E por nações orientais também que não desejam que seus povos saibam nada. É a cegueira. Num outro dia, apareceu-lhes Jesus. Eles disseram a ele: Mestre, nós o vimos em uma visão, porque tivemos grandes sonhos. Espaço, noite, espaço. Ele disse: Por que têm vocês espaço quando vocês foram se esconder? Daí esse negócio de tradução, testaram, eu estava vendo, estudando isso, e testaram realmente se os papiros datavam realmente daquela época. E encontrou-se realmente que datava de entre 240 e 320 depois de Cristo. Só que rodou tanto o mundo por umas 5 mãos antes de chegar na mulher lá que cuidou disso, que às vezes acabou faltando um pedacinho na tradução, seu Ventania. E veja bem, existem vários outros ocultos. Então essa versão que você está me dando é uma. Existem várias outras que estão ocultas e guardadas a 7 chaves pela própria igreja. Bom, vamos então nos concentrar no que dá para compreender alguma coisa, porque são só 6, 7 páginas, mas assim a gente não fica no que é confuso e vai para o que precisa estar claro já, e a gente pode colher algum conhecimento com o senhor. Tudo bem? Sim. Então lá os discípulos veem o templo e discutem o ocorrido. Eles disseram: Nós vimos uma grande casa com um grande altar nela e 12 homens. Eles são os sacerdotes. Nós diríamos, e um nome e uma multidão de pessoas que está esperando naquele altar até os sacerdotes espaço e recebem as oferendas. Pô, esse pessoal fazia oferenda, hein? O 12, ele representa simplesmente as 12 tribos. Se você quiser saber quem são os discípulos, serão 13. O número mágico é 13. É interessante que eles faziam suas oferendas para pedir qualquer coisa a Deus. Um pombo tinha que morrer. Um cordeiro tinha que morrer. E essas próprias pessoas da época criticavam os africanos, que também faziam oferendas de frutas e comida, porque o africano, principalmente, o escravo africano, ele não tem comida. Então, quando ele pode oferecer alguma coisa a Deus, ele oferece o que ele tem de melhor, que é a comida. Nossa. Mas veja bem as duas visões. Para o judeu da época era bonito matar. E hoje é feio matar aquele que é subjugado pela cristandade. Os romanos tinham esse hábito de, sei lá, com qual periodicidade, fazer uma oferenda para os deuses. Daí os cristãos... Era plágio, era costume da época. O cristão não queria fazer e aí eles eram martirizados, né? Sim. Mas vamos continuar aqui. Mas nós ficamos esperando. Jesus disse:
como são os sacerdotes? Eles disseram, alguns, espaço, 2 semanas. Alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas, em louvor e humildemente entre si. Alguns com os homens, alguns estão envolvidos em massacres, alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais, e os homens que estão de pé ante o altar invocam teu nome. E em todas as suas ações deficientes os sacrifícios são concluídos. Depois que disseram isto, eles ficaram quietos porque estavam preocupados. Esses sacerdotes representam seres humanos, representam, de fato, sacerdotes de várias religiões, e que, se existe um céu e um inferno, e eu afirmo agora, não existe, quem existe dentro deste céu e inferno são esses sacerdotes. Foram eles que enganaram, mataram, roubaram e destruíram. E isso é simplesmente uma releitura do que acontece hoje. O sacerdote passa por sábio, mas ele está mais sujo do que aquele que mexe nas matanças e nos estrumes. O povo é muito mais limpo diante de Deus, diante da criação, do que os sacerdotes. Por isso a besta habita dentro das igrejas. Nascerá um ou outro que será bom. Mas será difícil lutar contra esse sistema. Eita. O senhor foi crucificado junto, mas na hora que estavam lá escolhendo entre Jesus e Barrabás, se é que isso aconteceu mesmo, onde o senhor estava? Eu não participei desse julgamento. Eu estava num setor interno e fui levado ao Gólgota, e eu não fui pregado ao lenho. Eu fui amarrado. O que fizeram decidir que o senhor merecia ir para a cruz? O que o senhor fez? Na época, os romanos acreditavam que o roubo era punível com a morte. E foi a única vez que eu roubei. Na verdade, que coletei. Talvez eu desejasse entregar aquilo em outro momento. A Jesus ou a Judas, eu simplesmente coletei. E não somente essas moedas. Eu entrei também, logo depois, dentro do recinto onde foi feita a última ceia, e levei comigo um belo cálice, que depois chamaram de Santo Graal. Ou seja, eu tinha um cálice de madeira, mas que possuía pandoro por dentro, e era belo, e fui pego também com moedas, portanto, era motivo para ser crucificado. Precisavam de quórum. Precisavam? De quórum, precisavam de público, precisavam fazer com 3, para dar exemplo. Como chama aquele moço que falou, lavo minhas mãos? Pôncio Pilatos. Então, a esposa dele, ela realmente teve uma revelação de que o nome de Pôncio Pilatos ia ser amaldiçoado, e ela chegou correndo e falou, não, mas ele falou, agora já foi. Ela acreditou em Jesus e Pôncio Pilatos também. Jesus perdoou Pilatos, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Quem condenou foi o povo. Quem condenou foram os sacerdotes. Quem condena são os sacerdotes. E eu achei bonito da história também aquela parte que o centurião, não sei se é assim que chama, o soldado da mais alta nível dele lá, que é o mesmo soldado que foi ao meio-dia lá encontrar Jesus e tinha um filhinho ruim, e Jesus falou, pode ir que você tem muita fé. Ele chegou lá, o filho estava curado. Vai, sua fé te curou. Vai, sua fé te curou. Jesus ressuscitou também Talita. Era a cura. Não necessariamente estava morto, mas estavam em coma, em febre. Nossa, Jesus contagiou todo mundo, né? E até quem tinha obrigação falou assim, vou abrir mão da minha obrigação. Eu não vou fazer mal para esse homem, não. Ele era médico dos médicos. Veja bem, eu sou chamado de demônio. O meu nome dentro desse culto de Umbanda é Exu. Eu sou tido como demônio e estou aqui defendendo a ele. Eu estou condenando o ser humano. Pois é, mas o condicionado da mente de forma religiosa vai dizer que o senhor está fazendo muito bem para depois fazer o mal e depois ganhar as pessoas na lábia, mas é um povo, né? Sim.
Porque eu vim para roubar, mentir, destruir. O senhor já conhece tudo, né? Eu escuto isso todos os dias. Discurso. Interessante essas igrejas que na sexta-feira eles conseguem exorcizar o demônio e a pessoa volta para casa e na segunda-feira está com o demônio de novo. Pois Que é. demônio é esse, não é mesmo? É. Que demônio é esse? Será que não é da cabeça das pessoas e do sacerdote? Então vamos continuar. Jesus oferece uma interpretação alegórica da visão do templo. Jesus disse-lhes: por que vocês estão aborrecidos? Verdadeiramente eu digo a vocês, todos os sacerdotes que estavam de pé ante aquele altar invocavam meu nome. Novamente eu digo-lhes, meu nome foi escrito nisto, das gerações das estrelas através das gerações humanas. E eles plantaram árvores sem frutos, em meu nome, de uma maneira vergonhosa. Jesus disse-lhes: aqueles que vocês viram recebendo as oferendas no altar, aqueles são vocês. Esse é o Deus que vocês servem. E vocês são aqueles 12 homens que vocês viram. O gado que vocês viram sendo trazido para o sacrifício são as várias pessoas que vocês desencaminharam diante daquele altar. Estarão de pé e farão uso de meu nome deste modo, e gerações de piedosos permanecerão leais a ele. Depois disso, um outro homem estará lá de pé, pelos fornicadores, e outro irá se levantar lá, pelos assassinos de crianças. Puta, Jesus tinha uma puta visão, hein? E outro pelos que dormem com homens, e pelos que se privam, e pelo resto das pessoas de poluição e a gente está falando do dia de hoje, e ilegalidade e erro, e os que dizem, nós somos como os anjos. Quando ele diz dos homens que dormem com homens, ele está se referindo aos romanos. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Existe uma pessoa de grande notoriedade que divulgou o evangelho que possuía um espinho na carne, e ele era romano. E esse espinho na carne pode representar, não vou afirmar para que não se ofendam, a tendência a dormir com varões. O pecado está na mão de quem escreve o papel. Ele se baseia nas normas humanas e colocam palavras na boca de Deus. Nas mãos de quem escreve o quê? As pessoas que escrevem, elas bebem de uma fonte e escrevem o que querem. Portanto, muitas vezes são palavras sábias, muitas vezes não são. Você acha que se fosse algo que realmente abominasse tanto os olhos de Deus, Deus o criaria? Realmente. Como eu te disse, existem muitas versões sobre esses papiros e não foi somente um livro que falava de Judas. No futuro vocês saberão mais. Mas a homossexualidade, de qualquer forma, é só mais uma experiência para o espírito. É uma prova, igual qualquer outra. Mas na época era tida como pecado pelos hebreus, mas uma prática normal entre os outros povos. E, no entanto... então, os romanos... entendi. Então... Aquele que se deita com outro varão está roubando, mentindo, está matando. Fornicando. Não está. Se está fornicando, essa não cabe a mim julgar. Está mentindo, roubando, destruindo? Não. Ele encontrou o outro lado da moeda dele. E não é só porque é homem com homem que está fornicando. Homem com mulher também pode fornicar. Dentro, em breve, você vai encontrar palavras também que condenem os bruxos. E eu fui bruxo. Oh, meu pai. Então, vamos lá. E os que dizem, nós somos como os anjos. Aí eu já encontrei desses já. Aí eu falei assim, por que você briga com aquela pessoa? Você é diferente? Claro, eu não faço isso. Mas você é perfeito? Sou. A arrogância. A arrogância é o primeiro sintoma do desequilíbrio. Eu falei, meu pai, graças a Deus, eu não sou não. Ele falou, não, mas você é sim, olha tantas coisas. Não, velho, que isso? Não sou não.
Não, mas a gente tem que se unir contra ele. Não, não vou me unir contra nada não. Pô, tô longe de perfeição. Você que é perfeito, vai aí nessa onda aí. Mas eu encontrei sim. E é realmente igual o senhor diz, né? A arrogância, é isso? É o primeiro defeito do desequilibrado. Nossa. E o mais difícil, segundo o Espiritismo, de se livrar é o orgulho. Grandes médiums e grandes filósofos deitar-se-ão com outros varões, e isso aconteceu. Não estou defendendo, simplesmente eu sei que é um assunto atual entre vocês, e que é importante frisar que o pecado está dentro do coração de quem faz. O pecado é matar, roubar e destruir. Mas para muitos, quando você abre a consciência de alguém, eu sou o demônio e eu estou divulgando o pecado. Queima. Sim. Então vamos lá. É a pessoa, é quem fala, né, que abre os horizontes contra o condicionamento cultural por questões de ambição, que é o demônio, né? Que precisa queimar. Sim. Oh, Precisam tanto do demônio. O demônio nem sabe que ele é o grande funcionário de Deus. Agora eu vou citar um exemplo. Se os padres, pastores, todos esses vocês, apóstolos, ministros, dizem que todo aquele homem que ofender as leis de Deus vai para o inferno e vai ser condenado e maltratado pelo demônio, isso é a coisa mais incoerente que eu já vi. Porque se eu sou inimigo de Deus, ao chegar no inferno eu serei muito bem tratado pelo demônio. E se por acaso o demônio não é inimigo de Deus? Ixi. E se por acaso são dois lados da mesma moeda? E se por acaso os inimigos de Deus são os sacerdotes, como você citou? Que levam a vaca para este inferno, ou seja, coloca-se uma informação no perispírito da pessoa e ela durante anos e anos depois do seu desencarne vai sofrer um inferno que nem existe. Plágio do zoroastrismo. Nós somos como os anjos. Eles são as estrelas que trazem tudo à sua conclusão. Pois foi dito às gerações humanas: vejam, Deus recebeu o vosso sacrifício das mãos de um sacerdote, isto é, de um ministro do erro. Porém ao Senhor, o Senhor do universo que comanda, no último dia eles serão envergonhados. Deus não se compraz da matança de nenhum animal. Que venha da mão de um leigo ou que venha da mão de um sacerdote, Deus não quer a morte, Deus é da vida. Ele não espera isso. Jesus disse-lhes: parem de sacrificar espaço. O que você tem espaço sobre o altar, desde que eles estão sobre suas estrelas e seus anjos, e já lá chegaram às suas conclusões. Assim, os deixem serem laçados antes de vocês e os deixem ir. Aqui tem uma explicação dizendo que aproximadamente 15 linhas se perderam. Gerações, espaço, um padeiro não pode alimentar toda a criação existente debaixo do céu. E espaço para eles, espaço, e espaço para nós, e espaço. E aqui me fez lembrar uma parte que não sei com quem, que o Judas fala: putz, ele alimentou um monte de gente com a partilha do pão e do peixe. Ah, mas e a gente precisa conseguir muita arma para a gente lutar contra o... Ele não alimentou com pão e peixe, ele alimentou com a palavra de Deus. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele espalhou os seus discípulos entre a multidão, e as pessoas ouviram a palavra e mataram e saciaram-se. E depois disso sobraram os 13 cestos que eram os apóstolos, cheios de pão e peixe. Continham ainda, estavam cheios da palavra de Deus. Mas então... Não teve multiplicação de pão e peixe. Essa aqui ia ser minha pergunta. Tá bom, então. Não houve os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos continuaram sendo isso. Isso era simplesmente alegórico. É a palavra de Deus que alimenta. A pessoa, quando sai durante o dia para seguir
um mestre que vai pregar no Monte Tabor, ela leva normalmente uma batata, um alimento, um pedaço de pão para comer no final do dia, não fica esperando um lanche que ainda, além de receber a glória de Deus, ainda tem que receber um lanchinho. Esta era a representação do medo de Pedro. Foi Pedro que foi dizer. Ah, foi? O povo tem fome. Sempre quem dizia não era Pedro. Pedro era a pedra de tropeço. Ele era covarde. Uhum. Mas Mas ele representava a humanidade. Ele representava a humanidade. A humanidade tem essa característica. Tem. Alguma versão diz que, então, nessa conversa que Judas teve com um deles disse assim: mas Judas, por que você está preocupado em conseguir a arma, meu querido? Se Jesus consegue multiplicar tanto pão, tanto peixe, se ele quiser entrar com um exército, você acha que ele não vai conseguir multiplicar um monte de arma também? A prova disso é que ele não fazia essa multiplicação. Olha. Ele fazia a multiplicação de conscientização. Ele poderia fazer com que as pessoas passassem a entender o próximo e não entrar em guerra, ao invés de criar armas. E a gente não entendeu isso até hoje, né? Sim. Jesus disse-lhes: parem de... Outros avatares como Krishna, ele, por exemplo, foi à batalha de Kurukshetra e perguntou a Garuda, seu devoto Arjuna, se ele desejava um exército todo ao lado dele ou simplesmente que ele o acompanhasse. E ele aceitou que Krishna estivesse com ele. E as plumas, as flechas que eram jogadas sobre Arjuna, Krishna jogou-se na frente, um do outro, um protegeu um ao outro, aquilo eram como plumas. Portanto, quando você está iluminado, a arma é desnecessária. E a ideia da espiritualidade é iluminar. Com as fontes do conhecimento que vem deste Deus, ou deusa, chamado Barbelo, que está no centro avônico desse universo. Deve ter sido bem duro para Jesus ver todo mundo como filho, todo mundo como irmão, amar o próximo assim incondicionalmente, e aí ver um querendo matar o outro, querendo conquistar o outro e brigar com o outro. Sim. Terminou o seu manuscrito? Tá terminando. Jesus disse-lhes: parem de lutar comigo. Cada um de vocês tem sua própria estrela. E todos, aproximadamente 17 linhas, se perderam. Em espaço, quem veio? Espaço, fonte, para a árvore, espaço, desta eternidade, espaço, durante um tempo, espaço, mas ele veio para molhar o paraíso de Deus e a geração que durará, porque ele não poluirá o caminho de vida daquela geração, mas espaço por toda a eternidade. Judas pergunta a Jesus sobre aquela geração e sobre as gerações humanas. Judas disse a ele: Rabi, que tipo de fruto esta geração produz? Jesus disse-lhe: as almas de todas as gerações humanas morrerão. Porém, quando estas pessoas completaram o tempo do reino e o Espírito as deixar, seus corpos morrerão, mas suas almas estarão vivas, e eles serão levados. Judas disse: e o que fará o resto das gerações humanas? Jesus disse: é impossível plantar sementes nas pedras e colher seus frutos. Puta, muito sábio, hein? Esta também é a maneira, espaço, a geração poluída, espaço, e a Sofia corruptível. O senhor falou sobre Sofia antes. Sim. E a Sofia corruptível, espaço, a mão que criou as pessoas mortais, de forma que suas almas vão até os reinos eternos do alto. Verdadeiramente eu lhes digo, espaço, anjo, espaço, poderá ver que espaço estes, para quem espaço, gerações santas, espaço. Depois que Jesus disse isso, partiu. Jesus partia assim, né? Ele não ficava assim parado, né? NZR, Nazar, significa, numa língua muito antiga,
Nazireu, mas não significa simplesmente nazareno, significa viajante. Viajante. Sim. A palavra nazareno tem muito a ver com viajante. Cena 3. Judas narra uma visão e Jesus responde. Judas disse: Mestre, como tu escutaste a todos eles, agora também escuta-me, pois eu tive uma grande visão. Olha o jeito que ele propõe, né? Pô, vamos ser justos aí, né? Quando Jesus ouviu isso, ele riu e disse: Você, 13º espírito, por que tenta sem se abater? Eu não entendi essa pergunta. Você, 13º espírito, por que tenta sem se abater? Mas fala, e eu serei indulgente com você. Judas disse-lhe: Na visão, eu me vi sendo apedrejado pelos 12 discípulos que estavam perseguindo-me severamente. Quer dizer, Jesus interpretava os sonhos deles. Sim. Mas era uma visão assim, tipo, fechar o olho e ter uma imaginação, né? Eram visões como realistas. Eram como se fossem... devaneio. Enquanto uma palavra que eram muito mais que um devaneio. Isso era uma epifania. Nossa. Eu estou aqui lembrando que o senhor falou nos outros diálogos, eu tenho pena de quem lê um livro. Sim. Tenho pena e compaixão. Jesus disse-lhe: Na visão eu vi... Judas disse: Na visão, apedrejado... E eu também vim para o lugar onde espaço depois de ti. Eu vi uma casa, espaço, e meus olhos não puderam compreender seu tamanho. Grandes pessoas estavam cercando-a, e aquela casa tinha um telhado de verdura, e no meio da casa havia uma multidão, faltam 2 linhas, dizendo: Mestre, leva-me juntamente com estas pessoas. Jesus respondeu-lhe dizendo: Judas, sua estrela o desviou. Ele continuou: Nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que você viu, pois aquele lugar está reservado para o sagrado. Nem o sol nem a lua regerão lá, nem o dia, mas o sagrado lá habitará sempre, no reino eterno com os anjos santos. Olhe, eu lhe expliquei os mistérios do reino, e eu lhe ensinei sobre o erro das estrelas, e espaço enviei o espaço nas 12 eternidades. Quem é a estrela que o desviou? Não entendi isso aí também. Lúcifer. Lúcifer é a estrela da manhã. Ele habita e cocria no planeta Vênus. Quando ele diz que a sua estrela se desviou ou desviou, isso significa que você está deixando de ser amor para ser razão. Tenha que ser equilibrado. Deve ser equilibrado. Judas pergunta sobre seu próprio destino. Judas disse: Mestre, poderia ser que minha semente estivesse debaixo do controle dos regentes? Putz, aí ele já falou numa condição de entendimento bem avançada, hein? Já não está ao nível das pessoas. Pelo menos não no meu. Jesus respondeu-lhe dizendo: Venha que eu... 2 linhas perderam, graças a Deus. Mas isso você sofrerá muito quando você vir o reino e toda a sua geração. Quando Judas ouviu isso, ele disse: Qual foi o bem que eu recebi? Pois tu me separaste para aquela geração. Jesus respondendo disse-lhe: Você se tornará o 13º e será uma... Será que ele foi o 13º? Não, não foi. Jesus respondendo lhe disse-lhe: Você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você regerá sobre elas. Nos últimos dias eles amaldiçoarão sua ascensão para a geração santa. O que tem a ver isso? Foi amaldiçoado, pisado, execrado, mas foi ele que foi responsável pela secção entre a verdadeira cristandade e as barbaridades que a igreja fazia. Bom, vou continuar aqui a leitura. Jesus ensina a cosmologia a Judas sobre o espírito e o alto gerado.
Jesus disse: venha, para que eu possa lhe ensinar acerca dos segredos que nenhuma pessoa jamais viu. Pois lá existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, no qual há um grande espírito invisível, o qual nenhum olho de qualquer anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais compreendeu. É igual o Pai Joaquim fala da mente, olha lá, ó, que é a mente que refere-se a Sofia. É. Refere-se a Sofia. E nunca foi chamado por qualquer nome. E uma nuvem luminosa lá apareceu. Ele disse: permita que um anjo nasça para ser meu criado. Um grande anjo, o divino, iluminado, autogerado, emergiu da nuvem. Por causa dele, 4 anjos nasceram de uma outra nuvem e eles se tornaram criados para o anjo autogerado. O autogerado disse: caramba, Jesus falando dessas coisas de Deus mesmo e da criação, né? Sim. Com um homem. O autogerado disse: permite espaço, nasce espaço, nasceu espaço. E ele criou a primeira luminária para... É luminária mesmo que está falando aqui. Para reinar sobre ele. Ele disse: permita que os anjos nasçam para servi-lo. E miríades, um sem número, nasceram. Ele disse: deixe um éon iluminado nascer. E ele nasceu. Ele criou a segunda luminária para reinar sobre ele, juntamente com miríades de anjos para servi-lo. Isso é como ele criou o restante dos éons iluminados. Ele os fez reinar sobre eles e criou para eles inumeráveis anjos para assisti-los. Quer dizer, um conhecimento que hoje a gente, na verdade, nem precisa ter acesso, porque é falando de Deus aí, né? E da criação. Esses anjos que você se refere são o Espírito Santo, que é dividido em várias personalidades, e representa também seres interdimensionais, que também são tidos como anjos. A damas e as luminárias. Às vezes eu até penso um pouco no seu Pena Branca e sobre a ideia de mônadas. Tem um pouco a ver, será? Sim, sim. Então vamos lá. Essas estrelas que você cita tanto são as duas partes da moeda. A mesma, uns referiam-se ao demônio como estrela da manhã. Outros a Lúcifer, o portador da luz, a estrela da manhã. E Pedro referia-se também a Jesus como a estrela da manhã. O faraó era a estrela da manhã. Portanto, são as luzes, são os mestres, são os sábios. A damas e as luminárias. Que engraçado esse nome, a dama, não me é estranho. Por causa de adâmico, o ser humano em forma adâmica, Adam Kadmon. É porque também é do sumo sacerdote da cidade de Telos. Sim. Abaixo do Monte Shasta. Existe mesmo? Sim. Oh, graças a Deus. Será que quando a gente chegar na 4ª densidade eles vão emergir? Em breve eles vão se manifestar. Neste momento eu estou já há 2 meses trabalhando com o meu aparelho mediúnico e estou canalizando um manuscrito, na verdade um livro que será deixado para a posteridade, onde eu falo sobre isso, sobre a minha experiência também com esses seres intraterrenos, porque eu também participo do Reino Central. O senhor hoje vive em espírito, né? Sim, não devo reencarnar novamente. Tá. Vamos continuar aqui então. A damas estava na primeira nuvem luminosa que nenhum anjo jamais viu entre tudo aquilo chamado Deus, ele, espaço, que espaço, a imagem, espaço, e pela semelhança deste anjo ele fez a incorruptível geração de Sete aparecer. Espaços, 12 espaços, 24 espaços. Ele fez 72 luminárias aparecerem na geração incorruptível. Seu Ventania, acho que eu vou... Tava pensando meio que pular, o senhor tá meio que com tempo, né? Eu creio que esse estudo pode ser feito em outros momentos, porque muitas pessoas ainda não estão preparadas para entender o que são essas luminárias e sim as novas gerações que nasceram a partir deste incidente
que a Bíblia cita como Caim e Abel e as gerações de Sete. Isso. Então talvez seja necessário parar por enquanto, Tá. em um outro momento falarmos sobre esse assunto. Tá bom. Então Pois eu o vou... assunto é complexo e nem todos estão preparados. Não, Muitas pessoas ouvir várias vezes. Sim, senhor. Eu vou pular então essas coisas muito complexas de Deus, de cosmo, e voltar um pouco aqui e ver onde está Judas, e aí já está chegando no final. Adamas e as luminárias, os 12 a 11, ele vai contando umas coisas que são bem difíceis de compreender. O cosmo, o caos e o mundo inferior. Vamos tentar ler isso aqui. A multidão constituída desses imortais é chamada de cosmos. Isto é, perdição. Pelo Pai, pelas 70... Por que sempre esse número 72? São a quantidade de gênios. Do quê? A quantidade dos nomes de Deus e as quantidades dos anjos. Os nomes são os gênios. Pelo Pai, pelas 72 luminárias. Bom, daí ainda está falando da criação. Vão passar os governantes e os anjos. Os 12 governantes falaram com os 12 anjos. Permite cada um de vocês, daí tem espaço também, não vai dar para falar sobre isso, a criação da humanidade. Então Sáquilas disse aos seus anjos, criamos um ser humano segundo a semelhança e a imagem. Eles moldaram Adão e sua esposa Eva. Então ele é como se fosse, tá falando assim, da origem, né? Igual se começa no Velho Testamento falando da origem, né? Um pouco. Ele está dizendo que quem formou a humanidade foi Sáquilas, e Sáquilas não é o Deus verdadeiro. É o Deus falso. É o Deus que atende os seus pedidos, e não o Deus Pai de Jesus. E existe não mesmo? É Sofia. Sim. Eita. Estude sobre os cátaros e você verá em que momento é cultuado o Deus verdadeiro e em que momento o Deus é o próprio demônio. Vixe. Criamos um ser humano segundo a semelhança, eles moldaram Adão e sua esposa, Eva, que é chamada na nuvem de Zoe, pois por este nome todas as gerações buscam o homem e cada uma delas chama a mulher por estes nomes, tá? Judas pergunta sobre o destino de Adão e da humanidade. Judas disse a Jesus, o que é uma longa duração de tempo a qual o ser humano viverá? Jesus disse, por que você está desejando saber isso? Pois é, aquele Adão, com a geração dele, viveu seu tempo de vida no local onde ele recebeu seu reino, como longevidade junto com seu regente. Judas disse a Jesus, o espírito humano morre. Jesus disse, foi por isso que Deus ordenou a Miguel que desse os espíritos das pessoas a elas como um empréstimo, de maneira que elas poderiam oferecer serviço, mas o Altíssimo ordenou a Gabriel que concedesse espíritos à grande geração sem regente sobre ela, isto é, sobre o espírito e a alma. Então o resto das almas, uma linha se perdeu, graças a Deus. Então esse negócio... Vocês querem somente um Adão e uma Eva, mas são misturas genéticas e que surgiram vários deles. E eles geraram várias das suas raças. Entendi. E esse negócio de Miguel e Gabriel existe mesmo, então? Esses arcanjos? São braços de Deus. Existem arcanjos, existem seres elevados, eles fazem parte do tal Espírito Santo. Espírito Santo, então é um colegiado, pô. Sim, é um colegiado. Eita. Jesus discute a destruição do mal com Judas e os outros. Espaço, luz, quase duas linhas se perderam. Ao redor, espaço, deixa espaço, espírito. Estou parecendo um robô lendo. Isso é, dentro de você mora nesta carne entre as gerações de anjos. Mas Deus fez com que o conhecimento fosse dado para Adão e aqueles que estavam com ele, de forma que os reis do caos e do mundo inferior não poderiam controlar o conhecimento deles. Então está falando aqui sobre conhecimento, sobre reinado, sobre que rei consegue controlar conhecimento, e tendo conhecimento, você pode ser controlado. Né? Sim, sim. Se você tiver o conhecimento, também você pode não ser controlado. É isso que acontecia com Judas. Judas tinha o conhecimento. Ele era a estrela desviada. Ele tinha a noção fria do que era a verdade, portanto ele rebatia. Judas disse a Jesus, assim, o que farão essas gerações?
Jesus disse: verdadeiramente eu lhe digo, para todos eles as estrelas trazem a conclusão dos assuntos. Quando Sacras completar o lapso de tempo designado para ele, olha, tinha um tempo designado para o cara lá. É a representação demoníaca que rege a humanidade. Quando Sacras completar o laço de tempo designado para ele, a primeira estrela deles aparecerá com as gerações e eles terminarão o que disseram que fariam. E essa história que disseram, Jesus falou assim para os cristos galácticos planetários da região de onde a Terra se encontra, que era para ele, só abrindo um parênteses aqui com o senhor, seu Ventania, que era para ele dar curso e deixar que o apocalipse acontecesse, daí ele pediu uma moratória de 50 anos, que vai se completar em 2019. Vários seres estão trabalhando para que haja um tempo de graça ainda para evitar a destruição completa. Entendi. Enquanto cada um de vocês que compra um objeto material escreve Deus que lhe deu, muitas vezes poderia escrever Saclas que lhe deu, porque é o Deus deste mundo que está lhe dando, e não o Deus Pai de Jesus. Nossa, dá a impressão que existe então uma capa, uma máscara, Saclas, como se fosse a mente mesmo, né? Impedindo o acesso ao espírito. Saclas é o demiurgo que faz o ser humano errar. E o ser humano gosta de errar. Ele gosta do material. Ele gosta de condenar, roubar, mentir e destruir. E gosta de condenar sempre. Errado é sempre o próximo, nunca ele mesmo. Se identifica com isso, né? E eles terminarão o que disseram que fariam. Então eles fornicarão em meu nome e matarão as suas crianças, e eles irão espaço, e aproximadamente 6,5 se perderam. Meu nome, e ele irá espaço, sua estrela sobre o 13º eão. Depois disso, Jesus riu. Eu acho bonito ele dizer, nos outros não se vê, né, nos outros evangelhos, dizendo que Jesus riu. Sim. Porque esse tem um pouco mais de realidade. Ele não tem a frieza que o ser humano depositou. Eles fizeram de Jesus um homem sério. E Jesus era feliz. Seja feliz. Eu vou dar um conselho. Eita. Haja como Francisco de Assis. Quando ele estava dentro da igreja e a cruz falou com ele, a cruz disse: minha casa está destruída. Vai e reconstrói a minha igreja. E é isso que ele fez. Então eu digo a cada um: reconstrói essa igreja dentro de cada um de vocês através do ensinamento da simplicidade. O ser humano tem muita dificuldade em tocar aquilo que lhe parece asqueroso. Pense em Francisco de Assis, que certa vez escutou um leproso passando frio e tocando uma sineta, e ele veio em sua direção. Esse leproso não tinha vestes, estava um dia muito frio, e o próprio Francisco de Assis tirou suas vestes, cobriu e beijou este leproso no rosto. Portanto, beijem seus leprosos e deixem de filosofar em cima de alegorias. Nossa. Judas disse: mestre, por que tu estás rindo de nós? Ah lá, é a pessoa que toma ofensa, né? Sim. É representando o humano tomando ofensa. Sim. Jesus respondeu e disse: eu não estou rindo de vocês, mas sim do erro das estrelas, porque estas 6 estrelas vagam aproximadamente com estes 5 combatentes, e todos eles serão destruídos junto com suas criaturas. As estrelas são os mundos onde existem outros seres que não necessariamente sejam criados de carbono. Seus vizinhos aqui, seus planetas vizinhos. Em outro momento eu gostaria muito de discorrer com você sobre as profecias de Nostradamus. A Elson já está se comprometendo a voltar a falar comigo? Ah lá, hein, eu vou cobrar. Então tá bom, o comprometimento está estabelecido nos anais do tempo. Então você vai se comprometer a ler a minha história assim que ela sair, para que saiba
o ensinamento que eu quero deixar sobre a Terra. Sim, sim. Muito bom. Daí a gente pode, de repente, até fazer um diálogo, assim, estudando um pouco. Os pontos, assim, principais. Vamos lá. Jesus fala dos que são... Estamos na última página agora. Jesus fala dos que são batizados e da traição de Judas. Judas disse a Jesus... Vamos torcer para que aqui não tenha muito corte, mas qualquer coisa for completa. Bom, começando pelo título, fala um pouco, seu Ventania. Jesus fala dos que são batizados. Diz, pelo que eu entendi, o batismo era para a pessoa se comprometer com ser diferente. E a água lavava o que era uma comparação, uma analogia, e a pessoa aceitar uma vida diferente. O batismo significa aceitar a verdade conscientemente, que é ao contrário do que a igreja fazia, que pegava as crianças com uma semana, lavava-lhes a cabeça e lhes dizia batizadas para que não fossem pagãs. Essa criança crescia e pagava suas indulgências e pagava todos os seus tributos à igreja. Ao contrário deste ensinamento gnóstico e cátaro, o ser humano deve receber o batismo conscientemente, ou seja, com água ou não, mas conscientemente. Seja batizado em espírito e consciência, inteligência, frieza e amor. Esse é o verdadeiro batismo. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Judas disse a Jesus: olha, o que farão os que foram batizados em teu nome? Jesus disse: verdadeiramente, Jesus sempre falava, ou verdadeiramente eu digo a vocês, ou digo-lhe, ou em verdade vos digo. Por que ele ficava insistindo em colocar as palavras? Para que não haja dúvida. Porque havia muita mentira dentro das alegorias. Então, quando ele falava, era a verdade. Verdadeiramente eu digo a você, este batismo, espaço, meu nome, aproximadamente 9 linhas se perderam para mim. Verdadeiramente eu digo a você, Judas, aqueles que oferecem sacrifício a Saclas, espaço, Deus, 3 linhas se perderam, tudo que é mal. Mas já dá para imaginar o que ele falou aí, né? Você sabe quem é Saclas, então? É o Deus deste mundo. Não é o Deus Pai de Jesus. Nossa. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Ele está dizendo a Judas que Judas teria que entregá-lo para que ele fosse à cruz. Dá para entender também, seu Ventania, não dá? Ó, mas você sacrificará o homem que me reveste, ou seja, ele vai ter que abrir mão do ego e da identificação com Saclas para poder superar Maia. Sacrifício não significa morte. Ele será sacrificado para que pudesse renascer. É como a carta de número 12 do tarô, em que há o enforcado. Ele está se sacrificando, mas não está morto. Eu gosto muito dessa carta porque é uma representação de Jesus. É uma carta que trata um pouco da suspensão, né, do desprendimento. Sim. Traz toda a potência do signo de peixes em cima dela. Vamos lá, então. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Seu chifre, sua taça, já foi elevado. Sua ira foi acendida. Sua estrela mostrou-se brilhantemente e seu coração tem... Não continua. O chifre representa a ligação com o planeta Vênus. Veja bem, o tempo todo Jesus faz menção a Vênus. Vênus representada por touro também. Ele está apontando para o céu, dizendo a sua conexão com o céu, com a estrela da manhã, já me fez sábio. Verdadeiramente, espaço, seu último espaço torna-se aproximadamente 2,5 linhas se perderam. Aflija, aproximadamente 2 linhas se perderam. O regente, desde que ele será destruído. E então a imagem da grande geração de Adão será exaltada. Previamente para o céu, a terra e os anjos, aquela geração que é a dos reinos eternos existe. Olhe, a você tudo foi contado.
Erga seus olhos para cima e olhe para a nuvem e para a luz dentro dela e para as estrelas que a cercam. A estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Bom, ele estava falando um pouco dos outros. Parece que ele está falando um pouco de signo, né? Qual que é o signo do cara. Ele refere-se a Vênus. Vênus é o monitor desse plano. É? Sim. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Isso aí é extraterrestre, hein? Desde que você começou a falar na palavra anjos, já estava falando disso. E posso dar exemplos daqueles que possuem às suas costas aquela miríade de emanações em formas de arco-íris, que são como se fossem asas, na verdade são seres de Arcturus. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Os que estavam em pé no chão ouviram uma voz que vinha da nuvem, dizendo: espaço, grande geração, espaço, imagem, espaço, aproximadamente 5 linhas se perderam. Bom, agora aqui é o parágrafo final. Conclusão. Judas traz Jesus. Os altos sacerdotes, finalmente, agora a gente vai chegar no ponto do evangelho de Judas inteiro, né? Os altos sacerdotes murmuraram porque ele havia entrado no quarto de hóspedes para fazer sua oração. Mas alguns escribas estavam lá observando cuidadosamente para prendê-lo durante sua oração, porque eles tinham medo das pessoas desde que ele foi considerado por todos como um profeta. Eles aproximaram-se de Judas e disseram-lhe: o que você está fazendo aqui? Você é um discípulo de Jesus. Judas lhes respondeu como eles desejavam, e ele recebeu algum dinheiro e ele o entregou para eles. Ô, seu Ventania, o senhor acha que teve mudança até nesse aqui? Sim. Da igreja ou de alguém? Sim, existia influência do ser humano. Eles precisam culpar alguém. Eles precisam insistir que está sendo traído. Ele não precisava de dinheiro para nada. E se ele precisasse de dinheiro para sepultar sua mãe, ele falaria com Jesus e utilizaria o dinheiro da bolsa comum do grupo. Portanto, em hora de desespero, Judas foi tentar negociar porque ele estava perdendo tudo em sua vida. E ia ser pai, perdendo uma mãe e prestes a nascer um filho. Essas são informações que vocês não têm. Mas em breve vocês saberão o que vai acontecer. Então, assim, a gente foi estudar o Evangelho de Judas, que eu já li ele inteiro aqui, pelo menos essa versão dessa tradução, e não falou tanto da vida de Judas, né? E ainda no final teve essa alteração aí que não contou a mesma história que o senhor falou que foi a real. A vida de Judas, quem falou mais fui eu, mas existem várias versões. Essa é uma versão alegórica. Mas eu posso afirmar o seguinte, isso causará muita dúvida e frenesi. Um grande médium, que será o responsável pela divulgação será fruto da amizade de Jesus e Judas. Não, mas cortou um pedaço que o senhor falou. Um grande médium, que o quê? Um grande médium que será responsável pela divulgação da doutrina espírita será fruto da amizade entre Judas e Jesus. Descendências. Nossa. Bom, então vamos começar a finalizar aqui o trabalho que a gente fez do Evangelho de Judas com algumas considerações. Bom, a primeira, se o senhor fosse definir Judas, que tipo de homem o senhor definiria ele? Seria ele, por acaso, um homem que nos dias de hoje seria alguém que combate o governo e a opressão para que os interesses do povo fossem realmente levados em conta? Como que o senhor definiria Judas? Ele seria um excelente governante.
justo. Justo. Claro. E depois daquela encarnação ou na morte, o Judas, só para confirmar, ele realmente, o senhor falou que ele não se enforcou não, porque era uma vergonha, né? Claro que não, sim. Uhum. Então, mas o que é quando ele se jogou? Não, ele não se jogou e não se enforcou, ele se retirou para uma fortaleza essênia. Ah, ué. Ou um evangelho diz uma coisa, o outro diz outra coisa, é mentira. Então ele não se matou. Não. Não foi suicida. Não havia necessidade de suicidar-se. Ao contrário, ele tinha que escrever. Suas escrituras estão guardadas. Um dia será revelado. Ah. E essa história de ele ter sido Joana d'Arc? Ele foi muito mais que isso. Quanto a esse espírito de Joana d'Arc, neste momento não me convém divulgar, porque existe um médium que trabalha com ela. Mas, portanto, muitas pessoas virão trazendo informações que podem estar certas ou erradas. Mas eu posso dizer que Joana d'Arc é um dos espíritos que estavam presentes entre os 13 apóstolos. Tá. Entre os 13 apóstolos. Entendi. Então, Judas, o senhor falou que entre todos era para o senhor o preferido. Sim, ele, André e Maria de Migdal. Por quê? Inteligência, poder, capacidade de comunicação e assimilação. Qual mensagem da história verdadeira de Judas, que o senhor, obviamente, depois que desencarnou e todo esse tempo, já estudou bastante, já encontrou, não sei. Mas qual história de toda a... Qual mensagem de toda a história de Judas pode ser passado para a gente hoje e que é importante, pode ter utilidade para a nossa vida nos dias de hoje? Em poucas palavras, Sim. a humanidade precisa culpar alguém. Mesmo que essa pessoa seja boa, mesmo que essa pessoa seja um cordeiro. Portanto, ela precisa de culpados. O ensinamento dele é justamente: aprendeu, guardou, escreveu, e em suas reencarnações ele fará grandes coisas. Nem sempre é possível realizar na Terra tudo o que você deseja. Jesus veio do Oriente e tentou espalhar o seu conhecimento entre os seus, e ainda hoje muitos o deturpam. É necessário muitas e muitas reencarnações para que o ser humano saia desse estado neandertal que ainda insiste em carregar sobre si mesmo. Entendi. Ou seja, a mensagem da gente abandonar esse vitimismo e necessidade de culpar alguém e não acabar por não assumir a responsabilidade e não se conhecer. A palavra que eu vejo em Jesus é o libertador. Uhum. O libertador. Portanto, é isso. É a palavra que o senhor vê nele. E para o senhor, então, o que passa para as pessoas essa interação entre Jesus e Judas e toda esse, eu não vou dizer teatro, mas essa trama, porque certamente tem uma mensagem por trás de tudo isso. Sim. Eram pessoas, eram amigos queridos. Uhum. Ele o tinha como se fosse um verdadeiro irmão. Uhum. Eram parecidos fisicamente, inclusive. Então, tudo existe um motivo para acontecer. E todos aqueles que estavam envolvidos, todos reencarnaram e tiveram importância relevante dentro dos grandes momentos da humanidade. E não pensem que Judas foi o espírito de Hitler, porque não é. Por que então, chegando agora no final mesmo, o senhor teve a vontade de fazer esse trabalho desse estudo do Evangelho de Judas comigo para somar, agregar ao espírito dos que vão ouvir? Para acabar com a hipocrisia de achar que sempre o culpado é outro e não você. Então, quando disser que existe um traidor, um demônio, um destruidor, olhe para você mesmo. Aí você verá todos esses defeitos em você mesmo.
E aí atingirá a iluminação. Nossa, parece que não, mas é uma mensagem simples, direta e que muitas pessoas não vão dar importância, mas de grande importância, né, Sr. Ventania? Esvazie a sua xícara para receber esse conhecimento. Eu diria mais, esvazie o seu graal e você receberá. Ame ao próximo como a ti mesmo e obedeça a isso. Não a saclas, não aquele que vai te dar coisas materiais, não aquele que vai te dar 30 denários. Porque por aí estão vendendo ele todos os dias a milhares de denários. Não sejam os vendilhões do templo. Essa é a minha despedida. A chuventania vai se retirar. Graças a Deus. Oi, Jefferson. Senhor Fernando Parada? E aí, tudo bom? Graças a Deus. Como Nossa, que... quantas horas? Nossa, a gente ficou 2 horas e 40. Como que você está se sentindo agora, depois da incorporação? É como se eu tivesse drenado minha cabeça, apertado minha cabeça, tirado tudo que tem dentro dela. Cansado, é muito cansativo, né? Ele é muito pesado, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é leve, ele é pesado. É uma coisa estranha. Ele é muito mental. Ele é muito mental. O Joaquim que trabalha dando passes e conversando, e ele é muito filosófico e muito mental. Ele tira muito... eu acho que ele acaba com os meus neurônios. Tá certo. Olha, eu agradeço mais uma vez você de estar participando, de interagindo com a gente, intermediando um diálogo com os espíritos, que você faz aí de bom gosto, de bom grado e por caridade. Eu que agradeço, Jacques. Quando precisar, a gente faz sim com carinho. Graças a Deus. Tá bom, 50 abraços. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra.